Sum, dois, A. Sum, sum.
Dando aqui um curto aqui. Tem que entregar. Grande canal Emergeek. Beleza, bem-vindo. Vai seguindo a nossa rota, hein? Thunderstorms, hein? Passando, né? De convergência, é uma zona que sempre é mais complexa, né? Esse cara aqui. Caraca! Qual é esse? Voando 777, hein? De Auckland pra Gran Canária, porra! Legal, legal demais. Olha esse voo, cara. Esse voo é interessantíssimo. Pra ali pelo Equador. Caraca. Grande canal, vambora. Com nós. A gente está indo para Portugal, lugar que eu amo. Vamos já comprar uma sopinha e vamos ver Portugal e Eslovênia. Caraca, nas oitavas.
ele era um Jesus. E aí, desse mestre ali que ele virou, então ele ensinar as pessoas a chegar naquele estado crístico, que é o estado de consciência elevada, consciência aberta, consciência de expansão de consciência, vamos dizer. Então era um título. Jesus Cristo nunca foi um indivíduo. Jesus Cristo é um estado, uma posição de um indivíduo. E aí, Érica, se realmente você está dizendo aí que surgiu o Virgílio né, com os seus poemas, depois o Salvador surgiu, né, na Ásia Menor, naquela região ali. Então, isso significa que o Salvador, ele surgiu em Roma. Então, o Salvador, ele é romano. Salvador nunca foi de outro lugar a não ser de Roma. Jesus, por exemplo, que hoje em dia está aí a moda como que fala, Érica? O povo diz que Jesus Cristo veio da Judéia, né? Não sei o quê, e tralalá. Aliás, sempre teve essa questão, né? Então, hoje a gente mostra certinho que Jesus, o Salvador e o Messias, surgiu em Roma. Então, esse é o fato, ele surgiu em Roma. Ele nunca foi judeu. E vamos lá, mais uma parte, um ponto interessante que você disse aí, né? Olha, as boas novas. Então, na Bíblia cristã, refere-se que Jesus, ele veio trazer boas novas. E Augusto também veio trazer boas novas. Então, o que era as boas novas? Era quando o indivíduo ali, o cara, ele se tornou imperador, então ele vai trazer para os projetos dele, ele vai trazer as regras dele, né? Ele vai trazer o benefício ao povo. Então, essas seriam as boas novas de um imperador, as boas novas de um Deus. Que naquela época, os imperadores, eles eram deificados. Então, a gente traz bem aqui, já na Era Comum, a gente pode notar que a família Flaviana, eles eram deuses. Família Flaviana eram deuses. Vespasiano, ele se torna um deus, um salvador. Por quê? Porque ele resgatou o povo de Jerusalém, o povo da Judéia, daquelas facções. Quando eles não tinham mais o que fazer, chega Vespasiano e os liberta. Então, ele se tornou um Salvador. Ele se tornou um Jesus, né? E o filho dele, que era Tito, veja só, o filho dele se tornou o filho do homem, o filho de Deus. Então, no cristianismo, tem aquela coisa de dizer, o filho de Deus, Jesus. Ok. Mas quem era Jesus? O filho de um imperador, deificado. Quando se tornava um Deus, o filho era o filho do homem. Então, quando Vespasiano ele se torna Deus, Tito e o filho dele, Domiciano, eram os filhos do homem, os filhos de Deus. Quando Vespasiano ele sobe no poder e ele vira um imperador, ele também vira Deus. O filho dele é o filho do homem. Assim como Vespasiano, quando sobe no poder, os filhos dele são Jesus, né, o Salvador, filho do homem. Falando como se fosse o cristianismo, Jesus Cristo, né, é o filho do homem. Se o imperador é Deus, o filho dele é Jesus, é filho do homem, olhando para o lado do cristianismo. Então podemos notar, Érica, que olha só como que
a história, né? E os historiadores e os indivíduos que se aproveitaram dessa história de Jesus, desse mito, né? De Jesus, dessa coisa toda. Então, eles conseguiram nesses concílios fazer um nó ali, um bem bolado, e eles trouxeram lá de muito longe, lá de trás, essa história de Jesus, do Salvador, fizeram digamos que uma colcha de retalho, remendaram toda a história, e eles transformaram esse título de Jesus Cristo em um homem. Transformaram em um homem. E hoje é o Jesus Cristo. Então, foi muito bem bolado, Érica, toda essa façanha, né, que a gente tem, e inclusive infelizmente, existe cientistas cristãos, né, que eles fazem de tudo para que seja realmente concretizado essa mentira, esse mito, né, dizendo, olha, aqui lá na cidade X, do país X, está lá a tumba de Jesus. Olha, Jesus, ele passou por aqui. Aí quem estuda, quem pesquisa, sabe que realmente Jesus nem existiu. O que existia eram imperadores de Roma. Eles eram deuses, ele era Jesus. Então você pode ver também, Érica, que o Deus, vamos sair do Novo Testamento, vamos ao Velho Testamento. Quando você lê sobre Deus, aquele Deus que, né, ele faz isso, faz aquilo, é um Deus rude, um Deus que não tem nem cabimento. Podemos notar que ele era um Deus, mas ele era um imperador, um rei. É muito humano. Você lê, você vê um personagem completamente humano, um personagem que ele tem inveja, ele sente raiva, ele tem sentimentos humanos. Então as pessoas, o cristianismo, eles levam esse Deus como se fosse o Deus lá do céu sentado em um trono. Sim, o rei e o imperador sentavam-se ao trono e o filho sentava-se à destra do pai. O filho estava ali com o pai também sentado no trono. O filho do imperador. Mas o cristianismo, ele toma isso como, olha, Deus está sentado no trono lá no céu e o filho dele está à direita. O filho dele, Jesus Cristo, está ali com ele. Veja que bem bolado. E vai tirar isso da cabeça de um cristão que ele não quer estudar, ele não quer pesquisar. Um cristão fanático. Vai tirar isso da cabeça dele e falar, não era. Isso não é o Deus lá invisível, o Criador. Esse cara é o imperador, é um rei. Está sentado com um filho. Veja as barbáries, Érica, que esse Deus fazia nas aldeias que não estavam querendo compartilhar das mesmas ideias que ele. Veja o que ele fazia. Mandava o seu subordinado, vai lá, viu? Vai lá e faz isso e aquilo. Não convém nem falar aqui, né? Então, esses subordinados, que eram soldados, iam lá e fazia aquele trololô. Ah, você não vai aceitar, não, o que Deus falou? Não, não vou, então. Pronto. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Imagina se realmente Deus existisse, se ele era um canalha desse jeito. Não era, gente. Ah, vai lá naquela aldeia lá, ó, já faz o que tem que fazer, mas preserve as meninas. As meninas você leva para a sua tenda e toma-as. Não importa a idade. Acha que se existisse Deus, Deus iria permitir um negócio desse? O mundo seria completamente diferente, seria um mundo de paz, um mundo de união. Não era um mundo tão largado que a gente vê hoje.
Então, o cristão, ele não consegue perceber isso, não consegue entender isso. Deus da Bíblia, Jesus da Bíblia, não tem nada a ver com o que o cristianismo prega. O cristianismo, ele usou disso para benefício próprio. O cristianismo, ele surgiu como uma facção criminosa. Político, né? Uma facção política, para benefício próprio. E até hoje podemos notar isso. Até hoje a gente vê isso. Esses vestígios não sumiram. Porque eles veio, olha, rolando aqui, ó, e caiu no nosso colo. Caiu no nosso colo. Ah, mas a Lindsay está falando abobrinha. Estuda e pesquisa lá os. Esqueci de novo, Érico, o negócio lá. Como é que é o nome? Concílios. Vai estudar os concílios. Veja como surgiu Jesus. Veja como surgiu a família de Jesus. Tudo inventado. Tudo inventado. E os gnósticos, eles sofreram na mão do cristianismo porque eles não aceitavam que Jesus realmente era um homem. Eles sabiam que Jesus não existia, eles não queriam que fizesse de Jesus Cristo um homem, porque eles sabiam que não existia. Então, foi muito bem bolado isso. É só pesquisar e estudar, que a gente vê realmente a história que é uma farsa. O cristianismo sempre foi uma farsa, desde o começo. Desde o começo. Então, deixa eu ver aqui alguns pontos aqui também que eu... eu acho que é isso, Érica. Você disse uma coisa muito interessante, que eu até escrevi aqui, ó. Se o ano deveria ser contado a partir do nascimento do imperador, né, do Deus, então, que aí era assim, né, antes de César e depois de César, você disse. Então, veja como que também, até isso eles inventaram, antes de Cristo e depois de Cristo. Sim. Porque o certo não é isso. Está no documento que é muito antes de Jesus, né? Muito antes da era cristã, está no documento dizendo antes de César e depois de César. Se o documento, se o calendário ali, né? Se o ano deveria ser contado a partir do nascimento do Deus imperador, do César, então nós estávamos enganados até hoje, porque não existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então podemos dizer e bater o martelo pelo documento arqueológico que seria antes de César, do Deus imperador, e depois de César, do Deus imperador. E não antes de Cristo e depois de Cristo. Mais um erro que a gente se arrastou até hoje. Mais um engano que a gente se arrastou até hoje. Pense, não é Cristo antes de Cristo, mas antes de César. Isso está em um documento. Em um documento. Muito antes de surgir Jesus Cristo. Então, isso significa que o cristianismo, até isso, ele tomou para uma invenção desse personagem, Jesus Cristo. Até nisso fomos enganados. Agora, se a gente tivesse, ou se a gente quiser sair disso, tem que estudar. Porque senão você vai ficar enganado pelo resto da sua vida. Pelo resto da sua vida. E tá aí as igrejas aí para te tomar a sua vida. Tudo em nome de uma mentira. Toma a sua vida, você não tem vida. Quem vai viver a sua vida é o pastor, é o líder religioso. E você não sabe que você está ali servindo não a Jesus Cristo, mas você está servindo ao filho da mãe do pastor.
As regras vêm dele para você, não vem de Deus, não vem de Jesus, não. Porque ambos não existem. O que existe é o Deus, líder seu. O seu líder religioso é um Deus para ti e para os demais que estão ali. Ele é o Deus. Porque no caso ele está ali como um imperador. Ele está ali como um rei. E você tem que servir a ele. Você está dando o seu dízimo, não é para Deus. É para esse líder. Para esse imperador, para esse rei, para esse Deus seu. Que é o seu pastor. É o líder religioso. Quem que foi que fundou lá, vamos supor, vou colocar o Ministério X. Vamos supor, a Assembleia de Deus, a outra, IPDA. Quem foi que fundou? Quem fez as regras? As boas novas é de quem? É de Deus? É de Jesus? Não. As boas novas são dessas denominações, da qual você está aí. Você está servindo e está seguindo as regras e as boas novas do seu líder religioso. Começa a analisar e pensar sobre isso. E o dízimo é para a gente pagar o aluguel da igreja, para a gente fazer isso, fazer aquilo outro. Enquanto isso, você analisa que o seu líder religioso, ele está milionário. Enquanto isso, você está onde? Às vezes na masmorra. Às vezes você tira o seu dinheiro, que era para pagar um gás, ou uma água, ou alguma coisa. Você tira da boca, às vezes, que era para comprar um alimento. Você tira dali, porque o seu líder religioso te prometeu que se você der aquilo ali, Deus vai te dar em dobro. E é mentira. Você doa por livre e espontânea vontade esse dinheiro para enriquecer o seu líder religioso, para enriquecer os pastores, para eles pregarem mentiras para vocês. Tudo mentira. Veja a situação que você está. Veja a situação que está o seu líder religioso. Como ele começou? Do nada. E aí ele fala para você que Deus providenciou tudo para ele. Deus me deu tudo. Então, no caso, você não precisa de dar nada para ele. De dízimo, oferta, você não precisa, porque Deus vai providenciar. Fale isso para ele. Veja como ele vai dar um nó na sua cabeça, tentar dar um nó na sua cabeça. Fala, não, a partir de hoje, irmão, eu não vou mais devolver o dízimo e nem vou dar oferta, porque Deus, ele é providência. Ele vai providenciar para a igreja o aluguel, ele vai providenciar o pagamento da luz, ele vai providenciar o pagamento da água, porque eu preciso mais do que Deus. Então, vou esperar também que Deus venha providenciar mais na minha vida. Quando Deus providenciar mais na minha vida, aí eu começo a ajudar a igreja. Veja o que é que o seu líder religioso vai te dizer. Então, coloca na sua cabeça. Deus, Jesus do cristianismo, não existe. Foi uma invenção. É muito triste você ouvir isso. É como se um buraco abrisse aos seus pés. Né? Às vezes você fica até bravo. Mas é uma realidade. É uma realidade. É isso, Érica. Então, é isso aí. Adorei, Lindy, as colocações. Só falou verdades. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu marquei algumas questões aqui para a gente ver. Né? Exatamente, Isaac. Ó, ele colocou: o cristão fica bravo quando fala que cristianismo é uma mitologia. Eu falo direto. Inclusive, eu uso o termo mitologias bíblicas. Geralmente, eu sempre falo assim, pessoal. Tem uma galera que fica
Doida dele, porque Olha aí, ó, ele colocou, e o amor? O cristianismo não existe amor, e era para ter, né? O era para ter o cristianismo, amor ele prega, incondicional, né? e ele prega o amor. E cadê o amor? Eu não Muito sei pelo contrário. cadê. O cristianismo é assim, ele tira de você tudo, até a sua alma. Você não tem direito a nada, nem de pensar por si. Porque se você pensar por si, você é condenado. Então você precisa pensar aqui, aliás, você não precisa pensar, o pensamento já vem pronto, já vem do líder religioso. É aqui que você vai ficar, é aqui que você vai ser, é isso que você vai falar. Você não tem vida mais a partir de hoje, a sua vida é minha. Se realmente existisse o diabo, o líder religioso seria o Satanás. O Lúcifer, que eles falam, né? Que é o rei do inferno. E o pastor, o líder religioso, seria o líder do inferno. Porque ele te suga até a alma. Pessoas do chat que já foi evangélico sabem disso. Que já foi cristão sabe disso. Suga a sua alma e se você não se endireitar, como eles dizem, né? Se você não fizer o que eles querem, aí eles te chutam dali como se você fosse um nada. Você vai ficar sujo igual colher de pato, como diz o ditado. É assim que eles fazem. Amor não existe. Pelo contrário. O Cronos perguntou, eu sou agnóstica, Cronos, já nasci agnóstica. E a Bom, Lindy... eu costumo não dizer que eu sou, eu não gosto de título, eu não sou ateu, eu ateia, acho que limita a porque gente. você fica limitado naquilo ali, né? O ateu ele É, limita ali, ele não acredita em nada, ele não vai buscar nada ali. Agora, o ceticismo, como eu falo, eu sou cética, então a gente está sempre buscando. Vamos ver se realmente existe mesmo, vamos ver como que é isso aqui. Você está sempre estudando, sempre buscando conhecimento, sempre querendo saber mais. Agora, o fato de acreditar em Deus, divindade, eu não acredito mesmo. A única pessoa que eu acredito, a única coisa, né, que eu acredito, é o único ser, sou eu mesmo. Só acredito em mim acreditar mesmo. em si, né? Acreditar em Exatamente. si é o mais importante, né? O resto é consequência. Sim. Pois é, complicado. Mas assim, eu falo que sou agnóstica, mas nesse sentido de ceticismo, né? Mesmo e de realmente querer entender o universo, né? Porque a gente não sabe tudo. Né? A gente, à medida que a gente vai descobrindo, conhecendo, trilhando ali o caminho das evidências, o que é que a ciência nos mostra de comprovação, e a gente vai começando a compreender o universo. Né? Então eu tenho essa visão mais agnóstica, inclusive vai ter uma live que a gente vai explicar um pouco mais tanto do agnosticismo como do ceticismo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Tem que ser assim mesmo. Ateus são Então, céticos, né? Eu acho que ela quis dizer mais no sentido de que às vezes a gente não está generalizando, mas às vezes eu já vi ateus meio que limitados ali em certas coisas. Por exemplo, eu já vi ateu negar a teoria flaviana e nem querer olhar para as evidências. Eu já vi ateu que defende as narrativas do Antigo Testamento, que ainda são mais fakes, porque mais fake do que aquilo não tem, né? Desculpa o termo, para que as pessoas possam realmente entender. Então, a gente vê sérias deturpações, desinformações ali no Pentateuco, na Torá. E a gente, ao longo de uma série de lives, de estudos, vem mostrando isso. Mas eu já vi ateus que se detêm e se limitam a alguns pontos ali. Então, quando a gente fala de se limitar, é você virar militante ali de determinado, pode ser um agnóstico também, que começa a, limitar, a militar ali sobre determinada questão, né? E a gente vê que não é bem daquela forma. Né? Então, infelizmente, a gente tem isso em todo lugar. Né? Eu não estou dizendo que os ateus são limitados, não. O ateísmo realmente ele tem essa questão de ser cético também. então
Érica, eu quis dizer assim, vamos supor não, tem alguns ateus que eles te dão regras. Não, se você pensa desse jeito, então você não é ateu, você tem que pensar dessa forma, colocando regras. Então, como eu sou uma pessoa que eu não sou muito de seguir regras sobre isso, então eu corro disso. Então eu digo, não sou ateia, eu sou cética, porque eu não gosto de regras dentro de pessoas que tá ali falando, não, Linde, você tem que seguir isso, você tem que fazer aquilo. Senão você não é tal coisa. Então eu prefiro não ser nada, né, título, mas eu me considero como uma pessoa cética. Estou sempre correndo atrás de evidências. Exatamente. É isso. Vou olhar a pergunta, Cronos, pode deixar, vou para as perguntas. Raquel, bem-vinda. Galerinha que está chegando agora, a gente está quase encerrando, vou só ver algumas perguntinhas que eu marquei aqui, tá? E aí a gente vai partir para o encerramento, e o que não for respondido, deixem nos comentários, tá bom? Exatamente, por isso eu sou agnóstica, né? Então eu não sei, eu acredito, assim, não é nem acreditar, é uma questão de que eu não entendo, assim, de fato, completamente, né? Assim, tudo surgiu do nada, houve um pontapé inicial, né? Então eu acho que falta esse entendimento inicial. Por isso que eu sou agnóstica. Eu sempre me declarei dessa forma, né? Por conta de algumas dessas questões, né? E a gente tem que questionar sempre, buscar sempre. Agora, com ceticismo, né? Trilhando ali realmente o caminho das evidências. Érica, nós fomos criados pelos Anunnaki. Aí não dá, né, pessoal? Não. Aí eu sinto muito. Aí é complicado. Ou então o Deus Ra nos criou, né, das lágrimas dele. Surgimos das lágrimas do Deus egípcio Ra, né, mitologia egípcia. Anunnaki, mitologia mesopotâmica, né? Então, acadiana, né? Então, assim, aí é complicado, né? Exatamente. A gente vê algumas problemáticas aí dentro desse sentido. Galera, eu vou só mostrar aqui algumas lives ou algumas lives, tô assim, acho que é o cansaço mesmo. Vou ver aqui algumas questões. O Eric Mark, que é membro aqui da área VIP do canal, ele colocou: o historiador que defende o Jesus histórico parece que só conhece a Bíblia e textos cristãos. Exatamente. A gente tem alguns historiadores nesse sentido e que são professores, né, mas que estão ali apegados às crenças do Jesus histórico, e a gente sabe que isso tudo já foi desmistificado. Tem 2 lives aqui no canal sobre Jesus histórico. Quem não viu, depois veja, porque elas estão repletas de evidências mostrando o correto. Indicações de referências bibliográficas, muita evidência, então é bem interessante avaliar. Historiografia. Agora, realmente, isso aqui eu concordo com você, porque tem muitos que defendem o Jesus histórico, mas que realmente só conhecem a Bíblia, os textos cristãos, e ignora que não existe nada de histórico ou arqueológico de Jesus, né? Então, realmente eu concordo total com esse É o que posicionamento ele aqui. disse, né, Érica? O Eric disse aí, parece. E realmente parece, né, Eric? Porque ele estudou, né, todo esse contexto, e realmente ele sabe que não existe isso, que isso é fake, mas ele precisa de dinheiro, ele precisa de fama, ele Ou, precisa, né, ou muitas vezes também, às vezes assim, a gente sabe que tem pessoas que agem com desonestidade. Ou sim, também, eu sei que tem alguns que agem por ideologia mesmo, por defender ali determinada ideologia, só que o problema é que ele está defendendo uma ideologia sem embasamento. Todo mundo tem ideologia, como o professor Fagundes colocou lá no grupo de arqueologia, né? Todo mundo tem, cada um de nós, sua ideologia, a gente acaba tendo, realmente. Só que a questão à medida que você vai apresentando determinado estudo, pesquisa,
é você realmente trilhar o caminho da metodologia científica. Você está cumprindo realmente? Né? Ou você está obedecendo simplesmente uma ideologia ali sem mostrar comprovação nenhuma? E aí a gente vê, um faz isso, aí vem o outro, o aluno desse faz o mesmo. E aí você começa a ter esse ciclo, né? Às vezes a gente vê isso dentro da própria academia, tá? Não vou citar nomes, eu acho que eu nem preciso citar nomes, né? Eu acho que dá para saber o que acontece, né? E a gente tem aqueles que agem por desonestidade, né? Visando a questão financeira. A gente tem essas visões. Eu, pelo menos, eu tenho essas duas visões, tá? Assim, de entender que tem esses dois tipos de profissionais. Ó, o Roberto colocou, os cristãos não vão pesquisar os concílios, eles não querem nem assistir, às vezes, uma live que a gente estuda para fazer. Tem uma live aqui completíssima sobre concílios, a gente mostrando detalhes de tudo que foi feito. E às vezes a pessoa não quer ter o trabalho nem de assistir, entendeu? E aí não quer ler livro, não quer ler nada, né? Artigo indicado, livro, nada, simplesmente, se for contra as crenças, bate ali a devido à dissociação cognitiva, eles não querem saber, e aí começam os ataques, né? Então, galera, só vendo aqui, ó, agradecer novamente o Genivaldo, obrigada, valeu pelo apoio 2 vezes, Genivaldo, você é demais. Lembrando, não deixem de assistir esse vídeo sobre a questão palestina, tirando muitas dúvidas. Eu sei que muitos ainda têm dúvidas sobre esse tema, então vamos compartilhar, já marquem para assistir, compartilhem o máximo possível. Mesmo que venham atacar, vamos compartilhar, porque os fatos têm que ser mostrados. Então, eu achei interessante essa pergunta, né, do Cronos, a citada écloga, nessa écloga quarta de Vigílio. É anterior ao Messias de Qumran, então Qumran, né? Alguns falam Qumran. Então, assim, ela está ali em 40 antes da Era Comum. E esse Messias de Qumran, que estão ali naqueles textos, né? Aqueles pergaminhos ali do Mar Morto, ele é colocado 100 anos antes do Jesus. E, inclusive, é um Messias com uma história muito parecida ali com a de Jesus. Né? Tem uma live aqui que eu acho que está só para os membros da área VIP do canal, onde eu falo sobre esses manuscritos do Mar Morto, tá? Tem várias lives sobre manuscritos do Mar Morto, mas tem acho que 2 que estão só para membros da área VIP do canal. E lá eu cito livros sobre esse Messias de Qumran, né? O Messias antes de Jesus. Então, ele é colocado 100 anos antes de Jesus. A écloga, essa quarta écloga de Vigílio, está 40 anos antes de Jesus. Tá? Então, por isso que eu falei, influências dos essênios, né? Até o Francis colocou diferente aqui. Mas, assim, tinha essa questão messiânica desse Messias de Qumran, né? Ali. E aí a gente pode, sei lá, talvez ver alguma influência que houve ali quando o Vigílio estava escrevendo aquela quarta écloga, apesar de que ele estava escrevendo também, assim, para romanos, né? Então, é uma questão aí, né? São 3 livros de Virgílio, os livros sibilinos também trazem profecias sobre Augusto. É exatamente como fizeram com os flavianos. Exatamente. Então, deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Cronos. Eu acredito que era essa que você queria, né? A Tem um resposta. aqui, o Star Trek, que eu achei interessante. Ele faz a pergunta assim, ó. Assim como os evangelistas provavelmente não existiram, o mais provável é de que não existiu esse Jesus na qual a Bíblia fala. Realmente. E até pode ter existido evangelista, mas eles não eram evangelistas, né? Eram senadores, esses, como que diz, esses profetas, esses apóstolos, nada mais eram do que senadores, né? Eram políticos, fazendo propaganda do seu próprio Deus ali, do seu próprio imperador. Então, não existiu esses profetas, esses apóstolos de Jesus Cristo,
Isso aí não existiu mesmo, nem Jesus mesmo. Exatamente, ó, como César colocou, Jesus histórico virou uma militância, Sim. E se você mostra um estudo diferente, mostrando evidências, aí pronto, aí o mundo desaba, né? Então é isso. Isaac colocou, eu vi que na mitologia grega, Epimeteu criou os homens a partir do barro. Não, a Bíblia realmente, ela se apropriou de várias mitologias. A gente tem o deus Quenubis na mitologia egípcia, criando o homem da lama do Nilo. A gente tem nas mitologias mesopotâmicas os deuses do panteão mesopotâmico, criando o ser humano do barro também. Né? Então a gente tem uma série de mitologias e aí você vê todas correlacionadas, né? E você vê o quanto que a Bíblia apropria o Antigo Testamento, as escrituras judaicas, tá? Judaítas, pois é, se apropriaram muito, se apropriaram de história, de mitologia, de arqueologia, e é isso. E tem gente que morre defendendo essas escrituras, né? O fanatismo. Érica, Oi, tem Lindy. aqui, ó, o importante aqui que o Francis disse, o Messias de Qumran era contra os romanos. E exatamente, porque esses livros, né, que eles escreviam, esses apócrifos, então falava do mestre, mas aquele mestre lá que não tinha nada a Sim. ver com Jesus. Não, realmente, ele era contra os romanos. Aí já né? tem a influência, como ele falou aqui, ó, dos zelotas, porque era um Jesus realmente revolucionário, né? Mas aí pegaram a história desse Jesus Que não revolucionário, de Qumran, muitos que era detalhes só da história dele colocaram no Jesus do cristianismo romano, né? Porque o Jesus romano exatamente é uma amálgama, né? É uma colcha de exatamente retalhos. isso. É uma colcha de retalhos. Sendo que esse Messias de Qumran, ele está lá, acho que está aproximadamente ali 100 antes da Era Comum, 80, 100 antes da Era Comum, né? E a gente tem a quarta écloga ali em torno de 40 antes da Era Comum. PSUN, boa noite. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou ler realmente o que importa, tá? Olha, super sticker, valeu, Ed Moraes, muito obrigada, tá, pelo apoio aqui ao canal, valeu mesmo. Galera, lembrando da importância de super chat, super stickers, tá? A gente pesquisa, a gente estuda para trazer todo esse conhecimento aqui para vocês. É importante para o canal, para que esse conhecimento chegue longe, vá a mais e mais pessoas. Exatamente, Francis, isso mesmo. Né? A gente vê que Érica, era um aqui Messias diferente em muitos pontos. o Matrona, ou a Matrona, ela diz, Lindy, você tem ódio. Mas o que se Eu nem li, trata porque é ódio? uma coisa que não tem nada a ver, né, com a live. Mas se você quiser responder, realmente eu não entendi, não. A gente não está demonstrando ódio algum. Quem demonstra ódio, geralmente, é a galerinha que vem cheio das crenças, que não quer olhar para a evidência, e aí vem pregar ódio aqui. Aí tem uns que dizem, mas elas são frustradas com religião. Eu não, porque eu nunca tive religião. A Lindy realmente teve uma experiência aí ruim. Eu acho assim que religião nenhuma é boa e nem é superior à verdade. Mas se você segue uma religião, se você está bem, se você está em paz, Érica, eu me sinto bem na igreja, ou no culto, ou onde quer que seja, né? Tranquilo, siga em paz, né? Aqui a gente apenas está divulgando um pouco mais de conhecimento para que você esteja ali em consciência, né? Para que você realmente eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Por mais que, eu não concordo, Jesus para mim é isso, aquilo, ótimo. Siga em paz com a sua crença. A gente não trabalha com crença aqui, né? A gente trabalha com ciência, tá bom? Sempre mostrando fatos, realmente. Deixa eu ver o que mais. Ciências humanas. Boa noite, amigo, bem-vindo. Sim, tem lives aqui, Evolução da Consciência, tem uma playlist sobre Essens. Depois você dá uma olhadinha,
tá? E aí vai ter várias lives sobre essênios. Tem algumas liberadas para o público em geral, e tem outras que tá exclusivas, que eu indico muitos livros nessa live, né? Que ela tá exclusiva para membros da área VIP aqui do canal. Por isso que é tão importante se tornar membro da área VIP, tá sempre tendo acesso ao conteúdo exclusivo, tá bom? João Batista, a Lindy já explicou, tu pode explicar um pouco sobre isso? Essa figura do João Batista, Lindy, vem da gnose também? Vem, a figura do João Batista vem. Tanto que os gnósticos, eles dizem assim, ó, eu li, agora não me recordo, mas já falei em live, um livro que ele cita aqui, João Batista, a versão de quem, caramba, esqueci. Ou seja, é um personagem também. Esse cara não existe evidências arqueológicas de que existiu, né? Mas é uma simbologia. Caramba, agora eu esqueci. Eu não sei se ele é a frente. João Batista é a frente e o Barrabás é a esquerda, é a direita, é uma coisa assim. Eu só sei que um é o bem e o outro é o mal, né? Então os dois estão ali equilibrados porque não existe o bem sem o mal. Alguma coisa relacionada a isso. Agora, no momento, Mas essa é uma visão gnóstica. É uma visão gnóstica. Isso. Tem João lives Batista aqui. Eu recomendo Star Trek. Tem uma live aqui sobre a gnose e os personagens bíblicos. Foi feita há pouco tempo. Tem duas, na verdade. Uma está exclusiva para membros da área VIP do canal. E a outra está livre. Tá? E essa que está livre foi uma que até foi recente. E está bem interessante. E aí a Lindy vai explicar detalhes desses personagens lá pela visão gnóstica. Tá? Porque muito foi adaptado como simbologia colocado ali no cristianismo como algo real que tem existido, né? Agora, outra coisa aqui também, né, que o Ciências Humanas colocou, né, se existiu, assim, até o momento a gente não tem comprovação desse Jesus. Ah, Érica, mas pode ter existido um cara, uma pessoa, um líder, né, alguém que realmente veio para tentar mudar as coisas com um pensamento diferente, né, alguém que veio para revolucionar, porque lembrando que os judeus eles esperavam um Messias assim, um revolucionário, um guerreiro, né, um líder que realmente viesse para lutar contra aquele domínio romano, aquele jugo que eles estavam sofrendo naquele período ali na Judéia, Palestina, né? Então eles tinham essa visão. Então, Érica, será que pode ter existido um cara assim, um revolucionário, um mártir, um cara que pensava diferente, que veio ali pregando aquele amor incondicional, e aí você mistura com um Jesus gnóstico místico, porque muito dessa ideia de um mestre pregando o amor incondicional veio desse Jesus místico, gnóstico, né? Mas o próprio nome diz, Jesus místico, que aparecia como uma luz, ali no meio dos apóstolos, ele se materializava, fazia reunião, depois ele, né, se recolhia novamente. Então, para a gente dizer, Érica, mas eu acho que sim, existia um Jesus diferente dos evangelhos, um Jesus tal, um revolucionário que veio pregar o bem e o amor ao próximo, tal, mas a gente não tem evidência. Pode ter existido um cara assim, uma possibilidade, mas isso não é evidência. A gente não tem como realmente comprovar. Então, essa é a questão. Érica, Oi, Lili. também há um exemplo de Jesus, outro Jesus, né, no livro do Flávio José, Guerra dos Judeus, que ele cita vários Jesus ali. Só que esses Jesus, eles eram líder de guerra. Tinha Jesus ali que o José fala que ele não valia R$1. Ou seja, ele era um líder, ele era um Jesus. Ele comandava a tropa dele ali, ele comandava. É por isso, Lindy, que muitos historiadores eles colocam Jesus terrorista. O Jesus histórico, aquela tese de que seria um Jesus terrorista, realmente, líder de um guerrilheiro, né, e tal. Então, inclusive tem que ter até cuidado de falar esse nome terrorista aqui no YouTube, que ultimamente está dando problema, né?
Mas, enfim, já foi. Mas, assim, tem algumas pessoas que defendem esse Jesus, que é citado ali em Joséfo, nas obras dele, né? Esse Jesus, mas guerrilheiro, né? Nesse sentido, porque ele realmente. Só que, assim, eu vou postar logo mais um vídeo sobre o testemunho flaviano. A gente sabe que os próprios amigos aí, o Francis, o Scania, o Francis que recentemente abordou sobre o testemunho flaviano, mostrando ali a falsidade ali do documento, a farsa do documento, né, que ele é falso mesmo. Então não dá para a gente se basear nisso, no testemunho flaviano. Eu vou postar um vídeo aqui com o professor Alessandro falando sobre essa questão. Ele já abordou em lives, nas lives do Jesus Histórico, ele deixa muito claro a farsa que é o testemunho flaviano. Então a gente não pode ter isso como base, né? Queria agradecer ao Eric, valeu, meu amigo, pelo apoio, membro aqui da área VIP do canal, valeu pelo super sticker, o apoio aqui ao canal, muito obrigada. O Ed Moraes coloca, eu já fui crente e hoje sou ateu. Minha vida mudou 100% para melhor. Ódio quem são eles que não conseguem se libertar dessa prisão chamada fé. Infelizmente é assim. Boa. Eu sei que tem pessoas, Érica, eu sou cristão, mas eu sou do bem, eu não ataco ninguém. Eu sei que tem cristãos que acompanham o canal, evangélicos, espíritas, umbandistas, enfim, de várias crenças, budistas. E isso é legal, você não atacar ninguém por estar desmistificando uma crença ou outra, mas a gente sabe que tem uma maioria que age como o Ed Moraes. Valeu, Ed, pelo super stickers, tá? Muito obrigada pelo apoio. Mas a maioria, infelizmente, age com essa mente mitos. Né? A Érica só fala em mente mitos, mas infelizmente é a realidade. Né? Eles agem ali de forma limitada, dissociação cognitiva tremenda, atrapalha o raciocínio. Né? Você vê que eles não têm essa capacidade de cognição, muitas vezes devido a essas crenças que limitam a consciência. Lindy, você ia falar algo? Eu ia. Nós estamos já com 2 horas de live, é. Ai, nossa, gente, é porque a gente terminou em 1h30, foi meia hora só conversando aqui com o pessoal do chat. Mas é isso, galera. Olha, a gente vai ter que encerrar, pessoal. A Lindy, inclusive, vai trabalhar, né? E se eu tivesse mais tempo, eu ainda vou assistir a aula também. Eu ficaria mais tempo aqui com vocês, mas foi muito boa a live, eu adorei. Né? Exatamente. Um dia o cristianismo vai se tornar mito como as outras crenças e nós já estamos à frente. Não por ego, e sim por pessoas. Muito obrigada, César. Muito obrigada. Então, galerinha, eu vou ter que encerrar. Quem chegou do meio para o final, o Ozônio aqui com a gente, chegou no final, depois volta, assiste tudo, que eu tenho certeza que essa live vai acrescentar muito para você em termos de conhecimento, de olhar para essas evidências nesses documentos mostrados, e aí cada um tira a sua conclusão, tá, pessoal? Sobre a quarta écloga, eu indico 2 livros logo no começo, tá? Quem quiser ler a tradução completa, tá bom? Acesse esses livros, tá? E assim, eu falo aqui, eu mostrei a tradução da Pedra de Priene também, da inscrição calendárica, tá bom? Então, deixem nos comentários o que vocês acharam. O que faltou responder aqui, vocês não dá mais para eu olhar tudo, né? Mas vocês assistam novamente, deixem nos comentários alguma pergunta que ficou, tá? Érica, eu quero saber isso. Érica, às vezes já tem até live aqui sobre o assunto. E aí a gente, eu posso indicar, né? Acesse a playlist e tal. Já tem live sobre isso, né? Então, galera, muito obrigada pelo apoio. Esse público é maravilhoso. Vamos aumentar mais esse público, vamos indicar para mais e mais pessoas. Compartilhem bastante. Mesmo que seja para um crente, compartilhem, porque você está plantando uma sementinha, tá bom? Sigam o canal da Lindy, a Face do Cristianismo. Link está aqui na descrição do vídeo da live. Vamos apoiar, tá bom? A Lindy vai voltar logo, logo com tudo lá no canal dela. Ela tá postando os vídeos. Esses dias já teve um vídeo lá novo, tá? Então acompanhem, vamos compartilhar. O mais importante é compartilhar,
deixar o like, compartilhar e deixar o comentário. É muito importante esses comentários nos vídeos, nas lives, tá? Não, nem se preocupe, Tânia. Depois você assiste todo, tá bem legal, tá? Obrigada, Star Trek, pela presença, pela participação. Samira, o Jorge, obrigada, amigo, pelo apoio sempre. E comentem, galera, vídeos, lives, comentem, porque aumenta, como é que diz, o algoritmo, ele começa a indicar para mais pessoas, tá? Eu prefiro que tenha os comentários de vocês do que dos crentes que vêm atacar depois. Porque depois vem um ou outro crente, né? Ataca, xinga. Então eu prefiro os comentários de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, Lindy, obrigada, valeu pela explanação, pelo conhecimento agregado, tá? Valeu mesmo, muito obrigada, a Lindy sempre arrasando. Uma grande mulher, uma grande pessoa que se libertou do cristianismo e hoje está aí, divulgando conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, boa noite. Quarta-feira vamos ter live com João Arinaldo às 20 horas, tá? Genealogia dos povos palestinos e israelitas, tá? A gente vai falar da genealogia desses dois povos para entendermos mais ainda dessa realidade que a gente está presenciando, tá bom? Então, uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela presença, pelo apoio de todos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Lindy. Boa noite, bom Tchau. trabalho. Tchau, galera. Obrigada. Até Beijo a quarta-feira. todos. Beijo para todos, grande abraço, muito obrigada e até quarta-feira com nossa live às 20 horas, tá bom? Tchau, tchau. Em Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus leu o rolo do profeta Isaías em uma sinagoga na cidade de Nazaré. Mas os arqueólogos nunca acharam nada que se pode afirmar, né, uma estrutura em Nazaré que possa ter sido, de fato, uma sinagoga. Porém, em dezembro de 2009, os arqueólogos eles escavaram e encontraram uma casa que pode ser datada no século I da Era Comum. Tinha ali 2 cômodos com um esconderijo escavado na rocha, que possivelmente serviu ali de refúgio da guerra judaica, ali entre 66 a 73 da Era Comum. Então, é possível que Nazaré possa ter existido no tempo de Jesus, mas apenas como uma pequena aldeia com cerca de 30 habitações. Inclusive, pessoal, essa referência, vou já mostrar para vocês o livro, está no livro Arqueologia das Terras da Bíblia, de José Ademar Caefé. Né, assim, mas como foi falado, né, ele fala isso no livro, que realmente não há nada que se refira a uma sinagoga. Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 24, capítulo 10, versículo 47, capítulo 14, versículo 67, capítulo 16, versículo 6, Atos, capítulo 22, versículo 8, menciona Jesus, o Nazareno. Somente Marcos, capítulo 1, versículo 9, faz referência a Jesus de Nazaré. Mas Marcos, capítulo 1, versículo 9, não é atestado, que é o que faz a referência a Jesus de Nazaré, ele não é atestado em nenhum manuscrito do Novo Testamento, antes ali do século IV da Era Comum, né? Então, tem isso também. Você quer fazer alguma correlação, João, com relação a essa questão de Nazaré? Porque, assim, o que é que as evidências arqueológicas mostram sobre Nazaré? De fato, a única coisa que eles trouxeram aí foi uma pequena casa, né? Com 2 cômodos. Sim, no caso, se existiu, seria uma pequena aldeia. Uma pequeníssima aldeia com 30 habitações e não com esse nome. E não com esse nome. Era E não apenas uma aldeia. Era apenas uma aldeia, e não com esse nome. Mas Não. Nazaré mesmo como cidade, a gente vai ter evidências a partir de quando? A partir do século IV a século VI.
Certo, entre A gente já século vai ter, IV e VI. a gente já vai ter nos códex, né? Nós vamos encontrar os códex sinaítico, alexandrino, códex vaticano, já todos prontos a partir do século IV. Entendi. Mas E antes do século IV não existe evidência nenhuma que desta cidade de Nazaré que nós temos hoje, com cerca de mais de 70 mil habitantes. E Nazaré se tornou um ponto muito bom para os judeus e para os árabes, porque através do comércio que as pessoas viajam para lá, que fugiu aqui, ó, como, deixa eu ver, estou até tentando lembrar fugiu da minha mente. a É, palavrinha. as pessoas viajam para lá, então se tornou de grande fator comercial para os árabes e para os judeus e também, claro, para os cristãos que vivem lá, né? Devido a esse comércio que é movimentado através da, da, da que pessoas vão para lá, né? Do turismo, isso, através do turismo, é uma cidade que aumentou extremamente economicamente, porque todas as pessoas, a grande maioria vão para Nazaré justamente por conta de ter sido a cidade onde o Jesus, que morreu numa cruz pelo pecado da humanidade, viveu. Então todo mundo quer ir para lá. Quem não estuda, quem não pesquisa, quem não conhece as histórias, né, as evidências no qual vai apontar que Nazaré, no tempo de Jesus, não existia, tá entendendo? Não iria lá. O problema é que, durante muitos séculos, né, nós somos revestidos por uma visão da ortodoxia. E a gente se acomoda com isso. E acha que aquilo no qual é dado a nós é a verdade absoluta. E quando a gente começa a escavacar tudo isso, começa a observar, começa a estudar, a gente vai tendo contato com aquilo que realmente não é a verdade. E aí, quando você está, eu que fui de denominação religiosa, quando você tem dentro da denominação status, que você vive dali, que você ganha dali, que você economicamente vive bem dali, é muito duro ter que assumir tudo isso. Porque no momento que você assume tudo isso, as pessoas que estão ali, elas vão pedir para que você decida. Ou você fica aqui, ou você vai ter que sair. Por quê? Porque as ideias não são mais as mesmas. A construção de fé, a visão daquilo no qual eu deveria andar, me comportar, me vestir, tudo isso vai mudar na vida dessa pessoa quando ela passa a estudar, quando ela passa a conhecer o que realmente pode ser uma verdade. Que eu também não estou aqui para falar que é uma verdade absoluta isso e aquilo, não. Nós só estamos colocando aqui justamente aquilo que nós temos como evidências, aquilo que comprova o que nós realmente estamos falando aqui. Porque geralmente quando você conversa com pessoas, a pessoa vai falar: "Ah, eu acho. Ah, não, mas me falaram. Não, foi o fulano lá que disse." Mas elas não procuram estudar. Esses dias agora eu estava no trabalho e alguém disse assim para mim: "Você lê a Bíblia?" Eu falei: "Não, eu não leio a Bíblia. Eu estudo a Bíblia." Ler e estudar é diferente, tem diferença. E assim aconteceu comigo. No momento que eu passei a conhecer mais, que eu passei a questionar, aí eu fui chamado. Desse jeito, não dá para ficar por aqui. Porque a mente, quando ela está ali cheia das crenças limitantes, ela fica muito limitada. Gera uma dissociação cognitiva, a pessoa não consegue ir além daquilo. E aí vem os ataques do fanatismo religioso, os ataques sem argumento, sem embasamento algum. Então, pessoal, para vocês verem o problema dessas crenças, o perigo. Por isso que a gente sempre tem que trilhar o caminho das evidências, aqui como o João está mostrando. Onde é que ele encontrou Nazaré, onde é que ele não encontrou, o que é que tem de referência, o que é que a gente tem de referência que possivelmente
Segundo o pesquisador, eu vou já mostrar o livro dele para vocês, o Ademar Caefé, que ele é teólogo, Arqueologia das Terras da Bíblia, tem volume 1 e 2. Maravilhoso o livro desse cara, ele fala umas coisas muito interessantes, ele é teólogo e é padre, viu? Ele é padre. Então, quer dizer, eu acho muito bonito quando eu vejo isso, porque é um Ele é padre. sério, né? Oi? Ele é sério. Ele não é igual uns que tem aí que E outro, bagunça a mente das pessoas, né? eu acho muito bonito isso, gente, porque é um padre que faz um trabalho, esse faz um trabalho realmente em prol da humanidade, porque ele faz um trabalho para desmistificar as narrativas que estão ali na Bíblia. E no começo do livro dele, logo na introdução, você vê que ele fala assim: bom, a arqueologia bíblica vem evoluindo, ela vem evoluindo porque antes era uma negação. Você vê sítios arqueológicos como muitos citados na narrativa do Êxodo, porque no Êxodo, aqueles locais citados, eles existem. São sítios arqueológicos importantes. O que não existiu foi toda a narrativa, aqueles personagens colocados ali daquela forma. São narrativas tardias, a gente já sabe, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes sobre a visão arqueológica do Êxodo bíblico. Quem não assistiu, depois veja lá. Oi, João. Você tocou num assunto interessante, né? Agora a gente está numa hora e 11. É Pode ficar à assim, vontade. é, a gente vai ver no Antigo Testamento muitos anacronismos. E tem um anacronismo potente mesmo na história de Davi. O narrador, o construtor da narrativa, ele diz que Davi, ele compra de um rei chamado Irã muitos materiais para a construção desse templo que nunca existiu. E aí o que que acontece? Ele paga a esse rei Irã 10.000 daricos. Davi está no século X. O darico é do século V. Então a gente tem 500 anos. Então quem está escrevendo está no período persa. O darico é uma moeda persa. Mas ele está escrevendo no período persa, no século IV, quinto ou quarto, mas está direcionando o seu escrito para o século X, 9, 10, 11. Toda a construção bíblica, seja ela hebraica ou grega, seja ela Antigo ou Novo Testamento, são narrativas posteriores. Então, com essas narrativas posteriores, é onde vai surgir muitos anacronismos e erros históricos, inclusive personagens históricos que deveriam existir e que não existiam ali nas narrativas. Vou te dar um exemplo aqui. Lá no livro de Daniel diz que há um escrito na parede e o rei é Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Só que quando você entra na história, Nabucodonosor nunca teve um filho chamado Beltesazar. O filho dele era Nabonido. Beltesazar era um dos generais. Então, o cara que está escrevendo o livro de Daniel, ele está no século 2 para 1, antes da nossa era. Mas ele está jogando o escrito para 500 anos antes dele. Pode ser que ele está fazendo isso para enganar o opressor, que naquela ocasião é Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, porque eu não posso falar de forma explícita da pessoa que está sendo oposta a mim, que está me dominando, porque ela vai saber que eu estou falando dela. Então eu começo a falar em códigos para a minha comunidade, para que essa pessoa leia e não entenda. Lembra desse escrito lá que Jesus até usa, né? Ouvindo, não ouvem, e lendo, não entendam. Por quê? Porque estou falando em códigos. Então você vai encontrar muito isso nas narrativas. Você vai encontrar dois Moisés. Você vai encontrar dois Moisés na narrativa bíblica. Você vai encontrar um Moisés
que é o cara que está guiando o povo, e você vai encontrar um Moisés, que é um metalúrgico. Você vai encontrar um Moisés que quebrou o bezerro de ouro, porque a narrativa é Judá contra Samaria, e você vai encontrar esse mesmo Moisés que constrói uma imagem de escultura, que é o Asclepio, não tem nem para onde correr, tá entendendo? Porque é uma narrativa escrita ali entre o século II e III da nossa época, que é um metalúrgico, que muitos dizem que pode ser histórico, por conta da profissão. Mas o problema é que a palavra Moisés é uma palavra egípcia, Moses, que é filho, e não é um nome próprio, mas é apenas filho. Então, as pessoas elas vão correlacionando as situações, vão colocando no livro, e vamos supor que eu e todas as pessoas que pensam igual a mim estão erradas. A narrativa bíblica é a verdade. Tudo isso que está na Bíblia, tanto no Antigo e Novo Testamento, aconteceu, mas a pergunta que eu faço é: era para nós? É isso que a pessoa tem que parar para pensar. Exatamente. Porque quando diz que o Deus era de Israel, nós somos brasileiros. Existe um povo exclusivo que constrói um Deus exclusivista. Quando chega no chamado Novo Testamento, Jesus diz assim, ó, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que eu tenho a ver com Israel? Pois é. Eu sou um brasileiro, nascido no século XXI, tenho 42 anos de idade, sou da cidade de Bragança, comedor de farinha. O que é que eu tenho a ver com Israel, lá do outro lado do mundo? Então, é isso que as pessoas têm que parar para pensar. Isso que foi escrito foi para mim. Quando Paulo diz assim, nem todos morreremos, mas transformados seremos em um abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados. Paulo está ou não se colocando no evento? Quando ele cita nós. Aí o camarada lê desse jeito, mas ele entende que é para o século XXI, para um cabeçudo lá da cidade de Bragança, que nem ali estava. Essas localidades nem existem mais. Perfeito. Boa noite, Adinaldo. Boa noite, Vênus. Eu não estou entendendo se o tema é arqueológico ou se é teológico. Vou te responder com todo prazer. Na verdade, é as duas coisas. Teologia e arqueologia, elas andam de mãos dadas. Completamente. Por quê? Como é que eu vou provar aquela teologia que está ali, aquelas construções, aquelas narrativas, sem arqueologia? Então, é uma junção aqui. A gente está falando de Nazaré. Teu áudio tá desligado, João, teu áudio. Então, assim, a gente vai ter que envolver as duas questões, né? Porque a gente está falando de provar a existência que existiu uma cidade naquele determinado período, conforme algumas citações, conforme algumas narrativas, e a gente precisa entender, de fato, o que é que a gente tem de evidência, o que é que a gente tem de cultura material para comprovar, tá bom? Então, por isso que envolve as duas questões. Então, sim. Então, assim, pessoal, voltando aqui ao que eu estava falando, sobre, antes de retornar ali ao slide, sobre o Ademar Caefé, teólogo, padre, autor do livro Arqueologia das Terras Bíblicas, tem o volume 1 e tem o volume 2. Logo no volume 1, quando você começa a ler, na introdução ele fala, a arqueologia bíblica vem evoluindo. Por quê? Porque na época, logo ali, nos primeiras... Ótimo, esse mesmo, a Bíblia, a Arqueologia, a História de Israel e Judá, também tem esse livro, maravilhoso. Então ele fala que antigamente, logo assim, quando a arqueologia começou-se a desenvolver nessa questão da arqueologia bíblica,
havia uma problemática, segundo o autor, o Ademar Caefé, né, desse livro Arqueologia das Terras Bíblicas. Então ele fala que o arqueólogo ele ia muitas vezes para o sítio arqueológico, numa mão ele levava o cinzel, na outra mão a Bíblia. Então ele já ia para o sítio arqueológico com o intuito de corroborar as narrativas bíblicas. Então ele já ia com esse intuito. Desculpa, Érica. Eu ia falar justamente isso depois, mas pode falar. Então é isso, ele já ia com esse intuito de, ele dizia, eles já vão com aquela ideia de eu tenho que ir para o sítio arqueológico, mas eu tenho que comprovar aquela narrativa. Eu tenho que comprovar o que está ali. Então ele já ia com esse olhar. Isso gera um viés terrível. Então, assim, isso gera desinformações e gerou ao longo